Olá, galera! Robinho aqui. Uma das características mais marcantes dos seres humanos é a capacidade de superar desafios. E um dos desafios propostos é continuar mantendo foco nos estudos, ainda que em tempo de quarentena. Eu tenho certeza que iremos superar juntos este desafio e sairemos ainda mais fortes desse tempo. Vamos lá? Vamos estudar. Vem com o Robinho! Nesta aula, iremos fazer uma revisão de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, por definição, são compostos constituídos apenas por carbono e hidrogênio. Perceba que eu posso ter nos hidrocarbonetos uma série de proporções entre os seus átomos. Porém, o elemento constituinte destes compostos devem ser apenas o carbono e o hidrogênio. Podemos classificar os hidrocarbonetos em alcanos. Alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta, onde a característica que marca é a presença da ligação simples entre os carbonos. Para ser alcano, só pode ter entre os carbonos ligações simples. Já nos alcenos, a cadeia continua aberta, mas a marca do alceno é a presença de ligação dupla entre os carbonos. Podemos ter também os alcinos. Alcinos vão manter a cadeia aberta, assim como nos alcanos e nos alcenos, e nós vamos ter entre os carbonos agora a presença da ligação tripla. Já nos alcadienos, nós percebemos aí que a característica que marca é a presença de duas ligações duplas, podendo estar juntas, como está aí na tela, podendo estar isoladas ou podendo também estar alternada com outras ligações. Os cicloalcanos já vão ser compostos de cadeia fechada, onde entre os carbonos só tem ligações simples. Já nos cicloalcenos, as ligações elas apresentam insaturação. Para você ter uma ideia, aí no slide você percebe que você tem uma cadeia fechada e entre os carbonos apresenta uma ligação dupla. Já nos aromáticos, vamos ter a definição segundo a regra de Hankel. E nessa definição da regra de Hankel, um dos aromáticos mais famosos é o que está aí na telinha, que é o benzeno. Muito bem. Para garantir e reforçar essa nossa definição de revisão, já vimos isso durante as aulas presenciais, eu quero lembrar para a gente o que caracteriza aí na cadeia aberta esses compostos. Se eu digo que ele é um alcano, ele vai ser um composto de cadeia aberta e vai ter entre os carbonos ligações simples. Já nos alcenos, cadeia aberta e ligação dupla. Alcinos, cadeia aberta com ligação tripla. E nos alcadienos, eu continuo a cadeia estando aberta e a presença de duas ligações duplas. Então, se eu vou e mostro aqui para vocês o AN, o EN e o IN, eu vou ter ligação simples, ligação dupla e ligação tripla. Então, AN simples, EN dupla, IN tripla. Então, eu posso lembrar de AN, assim, né? Fica melhor. Ó, isso. AN, EN, IN. AN, ligação simples, EN, ligação dupla e IN, ligação tripla. Muito bem. Olhando para esse composto que está aí na tela, nós temos 3 carbonos, formando uma cadeia aberta, e a presença da tripla ligação me chama a atenção para um alcano, alceno ou alcino. Está na cara que é um alcino, pela presença da tripla. Lembrando que com 3 carbonos, qual é o prefixo?
prefixo é o prop, para 3 carbonos. Um infixo, já que é uma cadeia insaturada, eu tenho uma ligação tripla, ele vai ser in. E como a função que nós estamos trabalhando é um hidrocarboneto, eu vou ter no final a função O, para indicar que esse indivíduo é o hidrocarboneto. Ele é o propino. Embaixo, eu tenho 2 carbonos, o prefixo é o ed, para 2 carbonos, como a gente já viu. Temos também aí, entre os carbonos, a ligação dupla, então é um en, e é um hidrocarboneto, função hidrocarboneto. Já um alcano, como está aí embaixo, com quantos carbonos? Conta aí, vai. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai ser o pente, com a ligação dupla entre os carbonos, an. E como ele é um hidrocarboneto, ó, pentano. Joinha, comigo. Temos agora aí neste slide uma cadeia aberta ou fechada? Aberta. Normal ou ramificada? Essa cadeia é normal. Saturada ou insaturada? Insaturada, com a presença de 2 ligações duplas, garantindo que nós estamos aí com um alcadieno. Vamos lembrar que esse alcadieno ele tem 6 carbonos, então ele é ex. Ele tem 2 duplas, ele é um dien, di2, en dupla, dien, 2 duplas, e ele é um hidrocarboneto. Como é que fica o nome dele então? Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Lembrando que a contagem começou do lado esquerdo, porque é o lado mais próximo, a extremidade mais próxima da ligação dupla. E aqui a gente pode chamar esse composto de hexa, hífen ou traço, como vocês preferirem, 1 e 4 dieno. Lembrando que esse 1 e esse 4 se referem à presença ali da dupla neste carbono, carbono 1, e neste carbono aqui, ó, que é o carbono 4. Então, a gente diz que a ligação dupla pertence ao carbono 1 e pertence aqui ao carbono 4. Olhando para o exemplo de baixo, a gente vê aqui, ó, uma fórmula de linha. Vamos lembrar com o Robinho, toda quina, toda ponta é carbono. Toda quina, toda ponta é carbono. Eu sei que você lembrou. Eu sei que você lembrou. Então vamos lá. Esse composto aí é um composto que tem quantos carbonos? Eu vou contar aqui 1, vou contar aqui 2, vou contar aqui 3, vou contar aqui 4, vou contar aqui 5. Então ele é pente. Ele tem entre os carbonos uma ligação dupla, então ele é um alceno. E um hidrocarboneto, a gente vai botar O no final dele. Então vamos nessa. Eu vou botar aqui o en, porque ele é um hidrocarboneto alceno. E vou colocar o hidrocarboneto, a palavra O no final, identificando a função. Esse indivíduo aí, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então nós vamos ter o penta-2-eno, onde o 2 daqui se refere a esse carbono 2 aqui, onde a dupla está entre 2 e 3. Muito bem. Nesse quadro agora, temos uma série de grupos substituintes. Grupos substituintes esses que já foram trabalhados lá na nossa aula presencial, e é uma boa oportunidade da gente estar dando uma olhada neles sempre que a gente precisar de lembrá-los na hora de resolver as questões. Vamos nessa então? Neste exemplo, temos uma cadeia aberta, e essa sequência da cadeia aberta aí, ó, ela apresenta alguns grupos substituintes iguais.
o CH3, que nós já conhecemos que é o metil. Nós temos nessa cadeia principal 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos na cadeia principal, ligações simples, é um alcano, o nome usual dele é o isoctano, mas se a gente for dar a nomenclatura e o PAC para ele, vamos fazer a seguinte expressão. No carbono 2, duas vezes, eu tenho o grupo funcional, ou melhor, o grupo substituinte metil. No carbono 4, também eu tenho um grupo substituinte metil, formando o 2, 2, 4, trimetil pentano. No carbono 2, vou marcar aqui para vocês, ó. No carbono 2, ou seja, duas vezes no carbono 2, eu tenho o grupo substituinte metil. No carbono 4 agora, eu tenho o substituinte metil, formando 2,2,4 traço ou hífen trimetil. Entre o número e o nome, sempre a gente deve usar o traço. Entre os números, sempre a gente deve usar a vírgula. O tri seria um prefixo multiplicativo. São 3 metil, então vai ficar trimetil. E um alcano com 5 carbonos é o pentano. Já nesse exemplo, eu vou marcar a cadeia principal, a maior sequência de átomos de carbono, que deve apresentar o maior número de ramificações. E se eu for numerar a cadeia, eu vou numerar da extremidade da direita, pois ela está mais próxima da ligação tripla. Então, nós temos aí uma cadeia com 8 carbonos, e nessa cadeia com 8 carbonos temos uma ligação tripla, denunciando que esse indivíduo aí é um alcano, um alceno ou um alcino. Sem dúvida alguma, é um alcino. Temos fora aqui da cadeia esse grupo aqui, ó, que nós vamos chamar de isopropil. Muito bem, isopropil. Esse isopropil, ele está no carbono 5, então nós vamos dar a nomenclatura para ele. Vamos lá? Ele vai ser o isopropil no 5, o oct, porque é um composto com 8 carbonos, e a dupla está entre 2 e 3, então vai ser 2-ino. Como é que fica então, Robinho? Fica assim, ó. Vai da direita para a esquerda. Terminou em O. Então é um hidrocarboneto. In. Vai. Uma ligação simples, an. Uma dupla, en. Uma tripla, in. Então, se tem a tripla, in. Onde é que está a tripla? Entre 2 e 3, então é 2. O oct vai denunciar a presença de 8 carbonos na cadeia, e o isopropil é o nosso radical, ou grupo substituinte, como hoje nós estamos chamando. Olha esse exemplo agora. Temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, formando aí uma estrutura com os seus devidos grupos substituintes aí, do tipo metil. E agora eu pendurei na cadeia principal o fenil. Então, se eu faço a cadeia principal na horizontal, com 5 carbonos, eu vou ter pendurado no carbono 2 metil, pendurado no carbono 2 metil, pendurado no carbono 3 o metil e ainda pendurado no carbono 4 o metil. No carbono 3 fica o fenil. Quem devo escrever primeiro? Segundo aí o PAC, eu vou escrever numa ordem alfabética.
Então, vai ser o 3-fenil. Perceba que entre a palavra e o nome eu coloquei o traço, o hífen. E agora eu vou dizer onde é que estão os metilos. O metil está no carbono 2, tem outro metil no 2, tem um metil no 3 e tem um metil no 4. Então, ele é tetrametil com 5 carbonos pentano. Certo, galera? Vamos seguir. Agora eu vou de cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono com ramificações. E agora a novidade é a presença da dupla. Se eu tenho na cadeia a presença da ligação dupla, ela deve participar da cadeia principal. Então, se ela deve participar da cadeia principal, a extremidade da esquerda é a extremidade mais próxima da ligação dupla e é dela por onde eu vou começar. Então, aqui eu percebo no carbono 2 o etil, o carbono 3 eu tenho metil, no carbono 5 eu tenho metil. E como é que ficaria a nomenclatura? Pensa aí, vá. Se a gente começar a escrever esta nomenclatura, eu vou escrever o etil na frente do metil. Ficando como? Ficando 2 etil, no carbono 3 metil, no carbono 5 metil. Metil com metil ficaria dimetil. Só que você vai lembrar comigo que eu disse que esses prefixos multiplicativos ou multiplicadores, eles não devem entrar na ordem alfabética. Di, tri, tetra. Também aqueles outros prefixos que vão identificar a posição, sec, terce, não devem entrar na ordem alfabética. Então, esse composto fica o 2-etil, 3,5 dimetil, ó, dimetil não entra na ordem alfabética, o oct, um eno, haja vista que nós estamos com um alceno com 8 carbonos na cadeia principal. Olha essa questão. O nome oficial da IUPAC para a estrutura que está indicada aí em cima. Como é que ficaria? Eu vou pegar a estrutura, vou reconhecer a cadeia principal, a maior sequência de átomos de carbono, mais ramificada, e aí eu marquei o metil e o etil. Se eu numerar, eu numero eles, numerando deu 5 carbonos. Eu vou começar pelo etil ou pelo metil? Eu vou começar pelo etil, por conta da ordem alfabética. Ficando o 3-etil, 2,3-dimetil, pentano. O gabarito seria letra B. Olha essa agora. Uma cadeia aí que você tem que ficar ligado. Qual é a cadeia principal? Cadeia principal, maior sequência de átomos de carbono. E essa cadeia principal ela deve ser a mais ramificada. Então, marcando a cadeia principal, nós vamos ter aí as suas ramificações. E nessas ramificações, eu vou ter tanto o metil e agora eu vou ter o propil. Esse aqui é o propil. Quem vem na frente? Quem vem na frente, você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí é o 2, 3, 5, trimetil. 3-metil. 4, propil, octano. O metil veio na frente do propil, porque o M vem na frente em ordem alfabética do P. O tri aqui é um prefixo multiplicativo para dizer que são 3 grupos aí metil ligado, respectivamente, ao carbono 2, ao carbono 3 e ao carbono 5. Gabarito! Letra A. Muito bem, muito bem. Vamos nessa. E agora com a cadeia fechada. Agora com a cadeia fechada, eu tenho o etil
e tenho o metil. Vou começar pela ordem alfabética. O etil. Então, eu vou chamar ele de carbono 1 e vou girar no objetivo de dar o menor número possível aí na cadeia. Poderia girar no sentido horário, mas vou fazer o giro no sentido anti-horário, na perspectiva de dar a nomenclatura desse composto. Então, no carbono 1 eu tenho etil, no carbono 2 eu tenho o metil, e eu tenho aí o ciclopentano. Ciclo, cadeia fechada. Pentano com 5 carbonos e saturado. Já aqui eu tenho um anel benzênico e tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comecei do 1 porque o etil vem na frente do metil. Nomenclatura, Robinho. Vou ficar um etil. No carbono 3, metil. E o anel benzênico, benzeno. Nesse composto agora, percebemos no carbono 1 e no carbono 2 o metil. Então, ficaria 1,2 dimetilbenzeno. Essa posição também pode ser chamada de posição orto ou simplesmente O. Então, além da nomenclatura 1,2 dimetilbenzeno, eu posso também usar ortodimetilbenzeno. Já na posição 1,3, no metil aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3, é uma posição chamada de meta. Então, eu posso ter 1,3 dimetilbenzeno, essa posição meta, 1,3. Posso ter metadimetilbenzeno ou simplesmente M-dimetilbenzeno. Já na posição 1,4, que é a última posição possível, não existe mais nenhuma das outras posições para dois substituintes. Ou é 1,2, ou é 1,3, ou é 1,4. Nessa posição 1,4, eu também posso chamar de paradimetilbenzeno, é a posição 1,4, ou simplesmente P-dimetilbenzeno. Gente, espero ter, com essa revisão de hidrocarbonetos, cooperado com seus estudos. Agora é com você, hein? Mão na massa, vai lá para as listas disponibilizadas desta aula. E antes de você sair, dá um joinha nesse vídeo, se inscreve no canal, um beijão e até o próximo encontro. Tchauzinho.